A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião sempre importante para nós. Podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre Todos são Caminhos. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Vive sempre em paz. Uma consciência tranquila, que não traz remorsos de atos passados, nem teme ações futuras, gera harmonia, muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando todos são caminhos. Porque essa porta tão estreita, que é dada ao menor número transpor, se a sorte da alma está fixada para sempre depois da morte, é assim que com a unicidade da existência se está incessantemente em condição consigo mesmo e com a justiça de Deus, com a eternidade da alma e a pluralidade dos mundos. O horizonte se amplia. Está no capítulo 18, item 5, que o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos entender porque todos são caminhos. Também os caminhos inadequados que tomamos ao longo da vida são parte essencial da nossa educação. Quantas vezes nós pegamos caminhos equivocados, né? E acabamos, como dito popular, que quebramos a cara, mas vamos aprender, certamente, não? O tropeço, muitas vezes, faz com que você adquira uma experiência grandiosa para não cometer os mesmos equívocos no futuro. E a cada tropeço, é preciso levantar novamente e retornar à marcha. Tudo o que sabemos hoje, aprendemos com os acertos e também com os erros do passado. Entendemos que, na verdade, os erros também, grande instrução para todos nós. E cada vez que desistimos de alguma coisa por medo de errar, estamos nos privando da possibilidade de evoluir e de viver. Quantas pessoas deixam de fazer certas coisas por insegurança, por medo? Perdem oportunidades grandiosas. A estrada por onde transitamos hoje é a nossa via de crescimento espiritual. Esta vereda nos levará a entender melhor a vida no contato com as múltiplas situações que contribuirão com o nosso potencial de progresso. Porém, poderemos argumentar de nós para conosco mesmo. Será mesmo este melhor caminho? Porventura é correto a senda por onde transito? Às vezes precisamos fazer essas perguntas para uma autoanálise. É justa a observação e tem propósito nossas dúvidas. No entanto, raciocinemos juntos. Se Deus, perfeição suprema, nos criou com a probabilidade do engano, modelando-nos de tal forma para que pudéssemos encontrar um dia a perfeição, contava o Criador com nossos encontros e desencontros da jornada
existencial. Lógico. Fomos criados simples, ignorantes e destinados a uma perfeição, ainda que relativa. Se fomos criados simples e ignorantes, é porque está pautado em nós ainda os equívocos, os erros ao longo das nossas existências. À medida que o espírito vai avançando, vai se depurando, obviamente, né? Deixa de cometer certos erros, porque já aprendeu muitas vezes com a dor, que é uma grande alavanca para o crescimento espiritual. Se nos gerou falíveis, não poderá exigir-nos comportamentos sempre irrepreensíveis, pois conhece nossas potencialidades e limites. Conhece todos nós a fundo, né? Portanto, nós somos afeitos a erros, Deus compreende isso. Se criaturas como nós aceitamos as falhas dos outros, por que o Criador, em sua infinita compreensão, não nos aceitaria como somos? Pessoas não condenam seus bebês por eles não saberem comer, falar, andar corretamente. Por que os espíritos ainda imaturos pagariam por atos e pensamentos que ainda não aprenderam a usá-los convenientemente pela sua própria falta de madureza espiritual? Há que pensar. Ora, se nós não exigimos de um bebê, né, certos comportamentos que ele ainda não tem condições de se alimentar sozinho, de se vestir sozinho, né? Por que Deus faria isso com um espírito atrasado, que não tem maturidade, que está indo perambulando pela vida? O que pensar da bondade divina que permite que as almas escolham o seu roteiro de acordo com o seu livre-arbítrio e depois cobrar-se aquilo que elas ainda não adquiriram? A divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, ou seja, de nossa idade evolutiva, pois habita em nosso interior e sempre suaviza nossos caminhos. Então, há que pensar sobre tudo isso. Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, como falou Jesus. E muitas vezes as pessoas tentam atribuir Deus um ser injusto, né? Irracível, perseguidor implacável. Ora, na justa sucessão de espaço e tempo condizentes com o nosso grau de visão espiritual, receberemos, por meio do fluxo divino, a onipresença, a onisciência, a onipotência do Criador em forma de senso de rumo certo para trilharmos as rotas necessárias a fim de ampliarmos nossos sentimentos e conhecimentos. Diz a máxima: não se colhem figos dos espinhos. Ora, como impor metas sem levar em conta a capacidade de escolha e de discernimento dos indivíduos? Então Deus respeita o livre-arbítrio de cada homem, né? Portanto, as escolhas são nossas. Poderemos, através das escolhas, vivermos em paz ou numa vida difícil e tumultuosa, porque escolhemos com as nossas próprias mãos. Efetivamente, nosso caminho é o melhor que podíamos escolher, porque, em verdade, optamos por ele na época, segundo o nosso nível de compreensão e grau de adiantamento. Isso nós estamos falando lá da erreticidade, antes mesmo de reencarnarmos. Teve todo aquele aparato, reuniões, e nós aceitamos os futuros pais, os futuros irmãos, os futuros filhos, esposa, netos, esposo, enfim. Porém, hoje achamos que ele não é mais adequado, não nos culpemos, simplesmente mudemos de direção, selecionando novas veredas. Às vezes precisamos mudar a nossa direção. Ora, esse caminho não me leva a nada, só me faz mal. Eu vou mudar a partir de então. A trilha que denominamos errada é aquela que nos possibilitou a aprendizagem e os sentidos de nosso melhor, pois sem o erro possivelmente não aprenderíamos seguramente a lição. Nós mesmos que nos provamos, a cada passo experienciamos situações e pessoas, retirando vantagens e ampliando o nosso modo de ver, sentir, a fim de crescermos naturalmente, desenvolvendo nossa consciência. Portanto, o homem é artífice do seu próprio destino, né? Ele é herdeiro de si mesmo, e à medida que ele avança no sentido moral, obviamente a colheita também é farta, porque ele tem amparo direto da espiritualidade, não que as outras pessoas não tenham, mas ele vai ter contato direto com os mentores espirituais, intuições mais aguçadas, diminui, né, os equívocos, os erros. Por quê? Porque ele está trilhando um caminho de redenção, de paz, pautado
no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso a humanidade está cheia de belos exemplos. A gente sempre cita aqui Madre Teresa, Francisco de Assis, Gandhi, Chico Xavier e tantos outros que buscaram o caminho do Senhor. Cometeram erros, sim, cometeram falhas, mas erraram menos do que a grande maioria de nós. Eles servem para nós como exemplos. Ninguém nos condena, nos é que cremos no castigo e nos autopunimos, provocando padecimentos com nossos gestos mentais. Há quem acredita que Deus castiga. Ora, Deus não castiga ninguém. Deus é justo, misericordioso. O castigo que você sofre são escolhas mal feitas por você mesmo e vai de encontro às leis naturais e responde por elas. Lei de causa e efeito. Aceitemos sem condenação todas as sendas que percorremos. Todas são válidas se retirarmos os elementos educativos dos quais foram objeto, porque assim somadas dar-nos-ão sabedoria para outros caminhos mais felizes. Mesmo aquelas trilhas que anotamos como caminhos do mal, não são excursões negativas de perdição frente à vida, mas somente equivocadas, opções do nosso livre-arbítrio, que não deixam de ser reeducativas e compensatórias ao longo do prazo. Às vezes os erros também fazem-nos aprender com mais rapidez. Cada um de nós percorre a estrada certa no momento exato. De conformidade com o nosso estado de evolução, tudo está certo porque todos estamos nas mãos de Deus. Pensemos nisso. Esse sentimento resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem desejo de vingança. Amar os inimigos não é ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. Na investigação profunda da raiva, rancor ou ira, devemos considerar os poderosos e irracionais impulsos de agressividade espontâneos e inatos na psique humana. São emoções ou formações psíquicas que o espírito humano partilha com o mundo animal do qual faz parte e de onde evoluiu. Atualmente, está provado cientificamente que as criaturas humanas, tais como são hoje, sofreram um processo de evolução extraordinário. Somente do hominídeo pré-histórico denominado de Java, ou Pterodactylus erectus, até o homem moderno, transcorreram-se em torno de 2 milhões de anos de desenvolvimento e aprimoramento do organismo do ser vivo. A moderna teoria evolutiva deve mais a Charles Darwin do que qualquer outro evolucionista, pois foi toda ela construída nas bases de sua obra intitulada A Origem das Espécies. Dessa forma, não podemos separar a natureza de nós mesmos, pois nós também somos natureza, entendendo que pertencemos aos mesmos departamentos da vida, desde o mineral, vegetal, animal, até o homem. Da natureza, tudo foi criado com objetivo e função, porque nada do que está em nós está errado. O que acontece é que muitas vezes usamos mal, ou seja, não aprendemos a usar convenientemente e dentro de um senso de equilíbrio as possibilidades mais íntimas de nossa alma imortal. Em nossos parentes distantes, os animais, existe o impulso do ataque e defesa. Manifesta-se também em nós mesmos. Esse mesmo impulso, denominado instinto de destruição, e ele é uma das primeiras manifestações da lei de preservação da sobrevivência dos animais em geral, sendo basicamente necessário para que permaneçam vivos, fugindo ou se defendendo dos perigos da vida. Nos dias atuais, o termo raiva talvez tenha sido interpretado como sendo somente crueldade, violência, vingança, quando na realidade significa primordialmente estado de alerta,
visto que essa energia emocional aguça todos os nossos demais sentidos, para uma eventual necessidade de proteção e apoio a qualquer que seja o fato ou situação em ocorrência que nos coloque em ameaça. Esse impulso natural possibilita à nossa mente uma maior oportunidade de elaboração, percepção e raciocínio, deixando-nos alerta para enfrentar e sustentar as mais diversas dificuldades, ativando nossos desejos de realização, impulsionando ações determinantes para rompermos a timidez e constrangimentos, encorajando para nos colocarmos no meio social e estimulando a defesa fuga frente a situações de risco. Face a essa conjuntura, entendemos que exaltação, irritação, melindre, raiva, ódio, violência ou crueldade fazem parte da mesma família desse impulso, bem como coragem, persistência, determinação, audácia, valentia. Podemos sentir essas mesmas emoções em níveis diversos de intensidade, de conformidade com nosso grau de evolução, conceituando-no com nomenclaturas diversificadas. A etimologia da palavra emoção significa movimento para fora. Pode ser conceituada como sendo movimento que sobe ou emerge frente a um possível estado de prazer ou dor. Emoções de construção, assim denominadas, a simpatia ou o afeto, aparece ante a antecipação do prazer, e emoções de destruição, também conhecidas como raiva ou irritação, surgem ante a antecipação da dor. Destruição e construção, isso é, raiva e prazer, são os grandes impulsos de onde derivam todos os demais. Os instintos de construção e destruição são as fontes primitivas às quais todo o processo da vida está ligado, e, por certo, o seu controle e direcionamento darão um melhor ou pior curso em nossa existência e em nosso crescimento pessoal. Portanto, quando ao ser humano é negado o direito de expressar sua raiva ou prazer, sendo castrado nos seus primeiros anos de vida, torna-se uma criança indefesa, conduzida para tendências de formação de personalidade tímida, medrosa e passiva. Já as tolerâncias ilimitadas dos pais nessas áreas induzirão o menor a se confundir com o uso de seus impulsos de agressividade e afeto, podendo atingir igualmente, em seu estado adulto, comportamentos apáticos e demonstrar uma enorme falta de iniciativa, infantilização ou superlativa dependência do lar. Entretanto, grande parte dos professores, tios, pais e avós mantêm uma forma de visão preconceituosa e obstinada sobre a raiva, soterrando os instintos inatos da criança, castigando-a e vendo-a como criatura má e imperfeita, atribuindo à mesma atitudes reprováveis, por acreditarem que tais energias emocionais sejam completamente condenáveis e inadmissíveis, que forçam os pequenos a serem, a qualquer preço, adaptados e bem comportados à maneira deles, gerando assim posturas futuras de isolamento e distanciamento dos adultos, retraídos por lhes ter sido negado o exercício de aprender a comandar suas mais importantes e primitivas emoções. Na contenção da raiva no adulto, notamos o escoamento do instinto para outros órgãos do corpo físico, surgindo assim a somatização com o aparecimento dos primeiros sinais da doença, naqueles mesmos órgãos para onde a energia reprimida se transferiu e se localizou. Em outras situações, as manifestações do descontrole dessas energias geram crises de fúria, predisposições ao suicídio, apatias, acerbações sexuais, paralisias histéricas, sentimentos de culpa, fobias e outros tantos transtornos espirituais e mentais. Todas as vezes que somos incomodados
ou defrontados com agressores, o impulso de raiva vai surgir. Ele é automático, é nosso estado de alerta, que nos vigia e que nos defende de tudo aquilo que pode nos comprometer ou destruir. Porém, nas criaturas mais amadurecidas, os impulsos instintivos moldaram-se à sua mentalidade superior e elas passaram a controlá-los, canalizando-os de formas mais adequadas e coerentes. Esses dois impulsos fundamentais, o prazer e a raiva, que esses mesmos indivíduos aprenderam a expressar, não em seus estados primitivos, nas atividades eróticas e violentas, mas sim em outras atividades de áreas afetivas e de áreas de iniciativa, com coragem. Essencialmente, porém, é preciso dizer que o ato de transformação do impulso de destruição não requer a anulação ou extinção do mesmo de nossa intimidade, mas sim o aprendizado de transmutá-lo, observando o que diz literalmente a palavra transformação, do latim trans, que quer dizer através de, forma, o modo sob o qual uma coisa existe ou se manifesta, e o actio, ação. Entendemos, por fim, que através de novas ações mudaremos de formas pelas quais a raiva se manifesta, sem, porém, aniquilá-las ou exterminá-las. Com essa visão, a proposta salutar de canalizar e sublimar a agressividade é promovermos-nos profissionalmente, criando atividades educativas, usando práticas do esporte e outras tantas realizações. Todos aqueles que se dedicam a atividades nas áreas da criatividade, como poetas, pintores, oradores, escultores, artesãos, escritores, compositores e outros, fazem parte das criaturas que direcionam seus impulsos de agressividade para as artes em geral, sublimando-a. Por sua vez, as pessoas que se exercitam fisicamente constituem exemplos clássicos daqueles que escoam naturalmente para o esporte a sua energia de raiva. Outros tantos a transformam, redirecionando-as para as atividades junto aos carentes, nas obras e instituições de promoção e assistência social. Quando as crianças insistirem em cortar, destruir, quebrar, arrancar, esmagar, torcer, bater ou amassar, estão apenas manuseando suas emoções emergentes da raiva ou impulsos agressivos, a fim de que saibam usá-los no futuro com controle e conveniência. Em vez de censurá-los e criticá-los, poderemos sim dar-lhes um material adequado para que essas manifestações possam ocorrer plenamente, sem dissabores ou demais prejuízos. Desse modo, amar os inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Nossas emoções são energias que obedecem às leis naturais da vida. São previstas dentro dos estatutos da lei de destruição e da lei de conservação. Agem mecanicamente, pois são disparadas ao detectarmos nossos adversários. Não obstante, o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente ao de um amigo. Quer dizer, a emoção energética da raiva ativa a glândula suprarrenal, liberando a adrenalina no sangue. O coração acelera, a pressão arterial sobe e a respiração se amplia. Os músculos se contraem, daí sentimos essa sensação estranha e incômoda. Em síntese, amar os inimigos ou adversário na intenção do ensino de Jesus Cristo não é nutrir contra eles qualquer ação de vingança ou ódio, nem mesmo desejar-lhes mal algum. Mas, acima de tudo, o Mestre queria dizer que nossas emoções inatas de raiva, em nosso atual contexto evolutivo, não querem, em verdade, destruir nada do que está fora de nós, como se fazia nos primórdios da evolução, e querem nos defender, destruindo conceitos, atitudes e pensamentos dentro de nós, que nos tornam suscetíveis e vulneráveis ao mundo e, consequentemente, nos fazem ser atacados, machucados e ofendidos.
Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Encontrando alegria. A humanidade passa por momentos difíceis, jamais imaginados pelas gerações anteriores ou atuais. Aqueles que vivenciamos conflitos mundiais, que enfrentamos crises econômicas de variada ordem, que sofremos a partida de amores, olhávamos para os dias que viriam, imaginando que seriam mais amenos. Mas isso não se concretiza. A calmaria depois da tempestade ainda não nos alcança. Apesar do progresso científico e tecnológico, percebemos que nossa alegria parece distante ou até mesmo impossível. Alguns nos perguntamos por onde anda essa alegria frente à triste realidade que enfrentamos. A cada ano, as estatísticas apontam que o número de pessoas infelizes aumenta, seja nas universidades, nas empresas, no lar, por toda parte. Portadores das mais brilhantes inteligências sacrificam voluntariamente a verdadeira felicidade pelo sucesso, porque aprenderam que, se forem empenhados, serão bem-sucedidos. E só então, quando alcançarem o sucesso, serão felizes. Na verdade, pesquisas na área da psicologia e da neurociência demonstram que acontece o contrário. Temos mais sucesso quando somos felizes. Porém, como falar de alegria em meio a tanto sofrimento existente em nosso planeta? Aí reside a grande sabedoria. Precisamos olhar as situações com outras lentes. Existem dores, sim, enfermidades que maltratam muitas criaturas, conflitos bélicos arrasando esperanças, imigrantes buscando um lugar que os receba, a fim de viverem melhores dias. Entretanto, enquanto o sofrimento parece predominar e estabelecer morada nas almas, vemos venturas proliferarem no mundo. Nunca se falou tanto em auxiliar o outro, em incluir o diferente, em acolher o estrangeiro. Jamais se falou tanto em respeito à vida, amparo à criança, ao idoso, em combate à fome e à solidão. Os programas de atendimento às pessoas somente crescem. Isso nos diz que o homem está melhor do que foi no passado. Basta então descobrirmos a alegria de viver nos versos da esperança. Habituemo-nos ao banquete da felicidade, apagando da memória as impressões sombrias. O pedregulho e o espinho no solo chamam-nos a atenção para a marcha. Porém, os astros na abóboda refulgente nos convidam ao crescimento e à glória da amplidão. Olhemos mais para o céu. Sintamos a força de Deus conosco. Estamos no ambiente que nos foi ofertado por Deus, que nos deseja prosperidade e alegria. Cresçamos na direção do infinito. Somos filhos da luz, criados para a luz. Para onde quer que nos voltemos, Deus é a presença constante. É o poder real inigualável que atua sem cessar. Tudo vibra e se movimenta graças à sua força, ao impulso inicial que dele procede. Abramos nossa mente e coração a essa energia que se irradia em todas as direções a fim de nos deixarmos penetrar por ela. Dóceis a ela, o sofrimento diminuirá sua intensidade em nossas vidas. Inundaremos então nossa existência de júbilo e de força, envolvidos pelo bem de que necessitamos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, acalentai os nossos corações, Senhor, porque necessitamos sempre do vosso auxílio, da vossa proteção, da espiritualidade amiga, para continuarmos a nossa jornada evolutiva enquanto encarnados, neste mundo de provas e expiações, passando por momentos difíceis, necessários certamente para nosso aprimoramento, mas sofremos porque somos criaturas falíveis. Pedimos também as suas bênçãos para todos os nossos queridos irmãos ouvintes
sintonizados com a nossa emissora ou nos ouvindo após pelo YouTube, que sejam confortados, que assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, grato mais uma vez pela oportunidade, e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.